Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Já estamos de volta na Onda 9 FM com o Jornal da Onda, informação com credibilidade no seu rádio. Quero deixar um forte abraço aqui, meu amigo Baixinho do Alho tá sempre acompanhando o Jornal da Onda aí por dentro aí das principais notícias do Brasil e do mundo. Agradecer também a audiência da Maria da Lavanderia, curtindo aí o Jornal da Onda, acompanhando aí as principais notícias do Brasil e do mundo e também da nossa região. E ó, lembrando que você pode participar também do nosso jornal, mandando mensagem pra gente aqui no nosso programa, através do nosso telefone 998170073. Pode participar do nosso Jornal da Onda, falar de onde você está nos acompanhando, que a gente manda aquele abraço para você também e fala de onde você está acompanhando aí as notícias aqui da Rádio Onda 9 FM, tá ouvindo a nossa rádio. Informação com credibilidade no seu rádio, vamos com mais informações para você. Olha, Haddad diz não haver racionalidade econômica em tarifa de Trump. Vamos às informações do Gabriel Correia aqui no Jornal da Onda. O anúncio de tarifas de 50% sobre produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos pode fechar o mercado entre os dois países, com impactos em setores industriais, perda de empregos e desvalorização do real, segundo especialistas. Em coletiva na manhã desta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse não haver racionalidade econômica na intenção de Donald Trump de aumentar as tarifas sobre os produtos brasileiros. Nos últimos 15 anos, nós tivemos um déficit de bens e serviços de mais de 400 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Então, não há racionalidade econômica na medida que foi tomada. Nós estamos com negociações ultra complexas com a União Europeia, em acordos bilaterais com vários países do mundo. O Prêmio Nobel de Economia, o norte-americano Paul Krugman, escreveu que a intenção de impor tarifa de 50% aos produtos brasileiros é perversa e megalomaníaca. Krugman chegou a afirmar que essa medida seria motivo suficiente para um processo de impeachment nos Estados Unidos. Ele criticou a decisão, que tem como base uma razão alheia aos interesses norte-americanos: o auxílio a um ex-presidente brasileiro que está sendo julgado pela justiça brasileira. Segundo Fernando Haddad, essa intenção do presidente dos Estados Unidos prejudica principalmente a indústria brasileira e tem caráter político. Esse golpe contra o Brasil, ele foi urdido por forças extremistas de dentro do país. Eu acredito que isso não pode se sustentar. Até porque até a extrema-direita vai ter que reconhecer mais cedo ou mais tarde que deu um enorme tiro no pé, porque está prejudicando o principal estado do país, justamente o estado de São Paulo. É o suco de laranja de São Paulo, são os aviões produzidos pela Embraer, que é uma conquista histórica da tecnologia brasileira. A imprensa estrangeira também repercutiu o anúncio das tarifas contra o Brasil. A rede norte-americana CNBC, dedicada a assuntos econômicos, destacou que Trump foi mais longe com o Brasil do que com outros países, ao impor uma nova taxa de imposto de importação explicitamente como punição a um país envolvido em assuntos políticos e jurídicos internos que não agradam ao presidente norte-americano. Já o The New York Times escreveu que a tentativa de Trump de usar tarifas para intervir em um julgamento criminal em um país estrangeiro é um exemplo extraordinário de como ele vê os impostos como uma solução única para todos. Com colaboração de Madison Euler, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correia. Informação com credibilidade, seriedade e imparcialidade. Jornal da Onda. A Polícia Federal iniciou na manhã desta quinta-feira a Operação Só Oficial de combate a fraudes envolvendo publicidade enganosa em redes sociais e o uso indevido de sites falsos de inscrição para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, de 2024. Os criminosos teriam lucrado pelo menos 3 milhões de reais. Os policiais cumprem mandados de busca e apreensão em Praia Grande, em São Paulo. A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados. Segundo as investigações, durante o período oficial de inscrições do Enem, entre 27 de maio e 14 de junho de 2024, os investigados criaram páginas falsas na internet para simular o ambiente oficial do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Por meio desses sites, usuários eram levados a realizar pagamentos via Pix, ao acreditar que estavam se inscrevendo regularmente no exame. De acordo com a PF, um dos alvos da operação tem pelo menos 15 anotações criminais por estelionato. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Jornal da Onda. Mantém você sempre bem informado. A Grok, inteligência artificial ligada ao X do bilionário Elon Musk, causou polêmica na internet ao fazer postagens com comentários antissemitas e elogiar Adolf Hitler. Após denúncias de usuários, a empresa disse que retirou do ar postagens inapropriadas. Em uma das postagens, um usuário pergunta a Grok qual figura histórica seria apropriada para lidar com o que chamou de ódio vil aos brancos. A inteligência artificial então responde: Adolf Hitler, sem dúvida. Ele identificaria o padrão e lidaria com isso de forma decisiva. A postagem desta terça-feira ocorreu depois que Elon Musk havia anunciado melhorias da inteligência. Ele atendeu a um pedido de influencers de direita que reclamaram da ferramenta. A Ucrânia acusou a Rússia de ter lançado o maior bombardeio por drones contra o país desde o início da guerra. O ataque contou com 700 drones, além de 13 mísseis balísticos. Em Kursk, 3 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. A Rússia vem aumentando a intensidade dos ataques desde o mês passado, quando as negociações de paz fracassaram. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos outros países que aumentem as sanções contra a Rússia. Junho de 2025 foi o terceiro junho mais quente da história. A informação é do Observatório Europeu Copérnicos, que monitora as mudanças climáticas globais. Segundo o relatório publicado hoje, o último mês só não foi mais quente que os meses de junho de 2024 e 2023. O observatório também alertou que este ano foram observadas temperaturas extremas, com muito calor no hemisfério norte e frio incomum em países como Chile e Argentina. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino. Muita informação para você aqui no Jornal da Onda, pela Rádio Onda 9 FM de Padre Paraíso. E olha, se você não está seguindo ainda as nossas redes sociais, então siga a gente aí, a gente está sempre postando aí alguma novidade nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, @Onda9FMPP, tem também a nossa página no Facebook que você pode acompanhar a Rádio Onda 9 FM, né? Padre Paraíso. Tem também o nosso canal no YouTube, Onda 9 FM PP. No YouTube você encontra a gente. Se inscreva no nosso canal e fique aí por dentro dos principais acontecimentos da nossa região e também aqui da nossa cidade de Padre Paraíso. Agradecendo a audiência do Aguinaldo Guinasson, sempre na sintonia, ouvindo o Jornal da Onda, acompanhando as principais notícias, né, do Brasil e do mundo. Amigo João e a Maria lá do bairro Pantanal também estão ouvindo o Jornal da Onda. Informações não para, vamos trazer agora no Jornal da Onda o nosso Na Estrada de hoje, onde a gente vai desvendar aí mais uma cidade maravilhosa desse nosso Brasil. Agora no seu rádio, Na Estrada. Seu guia de turismo, Na Estrada. Na Estrada, Januário, vamos hoje até Braslândia, região administrativa do Distrito Federal, localizada a cerca de 45 quilômetros de Brasília, com uma população de aproximadamente 60 mil habitantes, uma estimativa do IBGE do ano de 2023. Fundada em 1932, é conhecida por suas belas paisagens naturais e pela produção agrícola, especialmente de morangos, sendo a maior produtora dessa fruta no Distrito Federal. A cidade destaca-se pela Festa do Morango, que atrai visitantes de todo o país e celebra a agricultura local. Braslândia possui um clima tropical, com chuvas no verão e clima seco no inverno, ideal para a prática de esportes ao ar livre e turismo ecológico. Entre seus atrativos estão o Lago Veredinha, a Chapada Imperial e cachoeiras que encantam os visitantes. A região combina características de área rural e urbana, proporcionando tranquilidade e contato com a natureza. Braslândia é um exemplo de equilíbrio entre progresso
progresso e preservação ambiental no Distrito Federal. Conheça Braslândia, a região administrativa do Distrito Federal. Conheça o Lago Veredinha, Chapada Imperial, dentre outros. Na Estrada, seu guia de turismo. Índices econômicos. O dólar à vista subiu ante o real nesta quarta-feira, ultrapassando os R$ 5,50, conforme os investidores mostraram aversão à moeda brasileira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que anunciará uma taxa tarifária sobre o Brasil. O dólar à vista fechou com alta de 1,05% a R$ 5,50. A B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento, subia 0,69% a R$ 5,52 na venda. Índices econômicos. Você bem informado com notícias nacionais, internacionais e regionais. Jornal da Onda. Esse é o Jornal da Onda, muita informação para você que se liga aqui na nossa rádio, que ouve a Onda 9 FM e acompanha o Jornal da Onda. Todos os dias nesse mesmo horário a gente está trazendo informação para você. E agora na Onda 9 FM, no Jornal da Onda, é a hora das notícias do esporte. Tá todo mundo ligado. Onda Nova. Esporte. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Esporte. O dia que o futebol internacional foi rigorosamente punido, a começar pelo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, que foi condenado a 1 ano de prisão pela justiça espanhola por fraude no fisco em 2014, quando estava na sua primeira passagem pelo Real Madrid. A realidade é que, como ele é réu primário, tem outras coisas, vai poder cumprir em liberdade. O outro veredito foi dado, o Paris Saint-Germain decretou o seguinte ao Real Madrid: vamos prender vocês. Vocês não correm, não jogam. E só serão liberados e poderão cumprir em liberdade o direito de serem eliminados do Mundial de Clubes. E foi o que aconteceu. O erro grave do Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, me tira o Valverde, o Uruguai, que é um dos melhores jogadores da posição de meio, para botá-lo de lateral, abre o meio de campo, e aí esse time do Paris Saint-Germain se dá o luxo de não fazer questão de ter Lionel Messi dispensado, Neymar dispensado, Kylian Mbappé dispensado, dá um show de bola no Real Madrid, faz 4-0 e vai disputar a final contra a equipe do Chelsea. E fica um recado especial aqui para o Chelsea. Esse time que fez 4 no Real Madrid, que é a maior instituição de futebol do mundo, fez 5 na decisão da Copa da UEFA contra a Inter de Milão. Então é bom abrir os olhos. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes. É bom, o Chelsea abriu o olho, né? Porque o Paris Saint-Germain não tá pra brincadeira. Lembrando que a final do Mundial de Clubes será no domingo às 16 horas, 4 horas da tarde, em Nova Jazz. Chelsea contra o Paris Saint-Germain. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Jornal da Onda te deixa muito bem informado. Reta final do Jornal da Onda. Vamos trazer a nossa última informação de hoje aqui do Jornal da Onda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu nesta quarta-feira, por meio das redes sociais, às acusações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, feitas em uma carta endereçada ao mandatário brasileiro. No documento, Trump anuncia a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras ao país norte-americano e justifica a medida citando que o tratamento que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem recebendo no país é uma vergonha internacional. Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Trump também criticou ordens do STF emitidas contra apoiadores do ex-presidente brasileiro que moram nos Estados Unidos, o que chamou de caça às bruxas, além de qualificar como censura as ações que tramitam na justiça brasileira contra as redes sociais norte-americanas, com possibilidade de imposição de milhares de dólares em multas. O presidente americano ainda apontou que a relação comercial entre as partes é muito injusta, marcada por desequilíbrios gerados por políticas tarifárias e não tarifárias e pelas barreiras comerciais do Brasil. Ainda na carta, Trump ameaça o Brasil em caso de retaliação, afirmando que se, por qualquer razão, Lula decidir aumentar as tarifas, o novo percentual aplicado pelo Brasil será adicionado aos 50% que estão sendo impostos agora.
Na resposta dirigida a Trump, Lula afirma que o Brasil é um país soberano, com instituições independentes e que não aceitará ser tutelado por ninguém. O presidente brasileiro ressaltou ainda que o processo judicial contra os acusados de planejar um golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e que não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça. No contexto das plataformas digitais, Lula declarou que a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio e que a liberdade de expressão não se confunde com a agressão ou práticas violentas. Lula também ressalta que, para operar no Brasil, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. A declaração de Trump sobre tratamento injusto contraria os números do fluxo comercial entre Brasil e Estados Unidos. Segundo Lula, a informação é falsa, pois as estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. A nota do presidente brasileiro reitera que qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. Os dois países têm um volume de comércio bilateral de cerca de 80 bilhões de dólares por ano. Ao considerar a balança comercial, que são as exportações menos as importações, os Estados Unidos têm um superávit de 200 milhões de dólares com o Brasil. Mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin declarou que considera injustas as novas tarifas sobre produtos brasileiros anunciadas por Trump. Eu não vejo nenhuma razão para aumento de tarifa em relação ao Brasil. O Brasil não é problema para os Estados Unidos, é importante sempre reiterar isso. Os Estados Unidos têm realmente um déficit de balança comercial, mas com o Brasil tem superávit. Balança comercial, o Brasil não é problema. De outro lado, dos 10 produtos que eles mais exportam para nós, 8 a alíquota é zero, não paga imposto, a alíquota é zero, é chamado ex-tarifário. Então, é uma medida que, em relação ao Brasil, é injusta e prejudica a própria economia americana. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, expressou indignação com a carta de Trump. A gente está trazendo nosso repúdio, a nossa indignação com o Trump e com essa extrema-direita. Nós vamos estar em diálogo com o governo federal, com o Itamaraty. Com certeza vai ter alguma posição do governo brasileiro. Lindbergh também criticou a aprovação de uma moção de louvor a Donald Trump pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara, ao que chamou de viralatismo e de capachos dos interesses norte-americanos. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a AmCham Brasil, manifestou profunda preocupação com a decisão anunciada pelo governo dos Estados Unidos e disse que a medida tem potencial para causar impactos severos sobre empregos, produção, investimentos e cadeias produtivas integradas entre os dois países. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Pedro Lacerda. Muita informação para você aqui no Jornal da Onda. Todos os dias a gente atualiza você sobre as principais notícias do Brasil, do mundo e da nossa região. Olha, gente, por hoje é só. Estamos encerrando o Jornal da Onda, agradecendo aí a sua audiência. Dizer para você que amanhã nós estaremos de volta trazendo mais informações para você aqui na Onda 9 FM. Grande abraço para você e até amanhã. Fique com Deus. Tchau. Você acabou de ouvir Jornal da Onda. As principais notícias do mundo.